Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Que presença maravilhosa do Espírito Santo em nosso meio. Não tem coisa melhor, não tem sentimento melhor do que saber que o Espírito Santo tem liberdade para atuar em nossa vida e que de fato cada culto tem sido especial, porque o Espírito Santo tem estado conosco todos os dias, e é o que torna prazeroso trabalhar para o Senhor. Aleluia, glória a Deus. É sentirmos essa presença gloriosa que nos motiva, que nos fortalece, que nos ajuda, que não deixa a gente parar em meio às dificuldades, às lutas, que está conosco em todo o tempo. Não tem coisa melhor do que teu amigo Espírito Santo conosco. Aleluia. Por favor, vamos fazer uso da palavra de Deus. Nessa oportunidade, vamos falar sobre a quinta carta à igreja de Sardes, Apocalipse capítulo de número 3, a partir do verso de número 1. Estamos hoje falando da quinta carta, mas hoje é a quinta mensagem dessa série de mensagens, as 7 igrejas da Ásia, né? Começamos com uma introdução, iniciamos desde a primeira igreja, estamos na quinta igreja e hoje nós vamos compartilhar com os irmãos uma porção da palavra de Deus no capítulo 3, a partir do verso 1. À medida que você achar, com o sinal você diz amém. Amém. Verso 1 está escrito assim: E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tem nome de que vive, mas está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante de meu Pai, e diante dos seus santos anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tome assento em nome de Jesus. À medida em que falamos do livro do Apocalipse, o livro da revelação de Jesus Cristo, trazendo nessa oportunidade orientações para as 7 igrejas da Ásia Menor. Como de costume, ao longo desses dias temos falado aqui. Essas igrejas, de forma muito particular, com dificuldades e problemas distintos, né? Não eram desconhecidas do Senhor. Deus conhecia de fato cada uma delas de modo muito particular, mesmo porque fizemos menção em 2 oportunidades sobre a expressão de Jesus: é o que caminha no meio dos 7 castiçais de ouro. Ele está presente no meio da igreja. Então, de fato, ele conhece as dificuldades, conhece os problemas, as limitações, bem de perto. Ele sabe do crivo e da provação com que cada um tem passado, o que cada um tem enfrentado. E uma coisa que observamos dentro da lição que o Senhor nos dá, uma das que me chamam a atenção dentro da carta à igreja de Sardes, é que o Senhor avalia a igreja num todo, porém
a recompensa o Senhor dá de forma individual. O Senhor avalia no coletivo, como igreja, porém, no dia do acerto de contas, do prestar as contas, o Senhor é claro: cada um dará conta de si mesmo perante ao Senhor. É interessante observar os detalhes dentro desse texto, quando a Bíblia fala para nós acerca da apresentação do Cristo, no versículo de número 1, como de costume segue-se um padrão, há uma apresentação, e Cristo se apresenta para esta igreja como sendo: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Quando nós olhamos para essa expressão, os 7 Espíritos de Deus, é válido entender o contexto bíblico, porque não há 7 Espíritos, mas um único Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. E ele se apresenta de 7 formas, com 7 facetas, como preferir chamar. Está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 11 e no versículo de número 2. Isaías apresenta para nós que um Messias vai ser levantado. Esse Messias é o ungido de Deus. Este Messias é o enviado de Deus. É aquele que vai vir para pôr em liberdade todos aqueles que estão cativos, cativos pelo pecado, cativos pelo mundo. E quando Isaías apresenta o Messias, no capítulo 11 do seu livro, ele diz que repousará, no versículo 2, sobre ele o Espírito do Senhor, é o primeiro; o Espírito de sabedoria é o segundo; o Espírito de inteligência é o terceiro; o Espírito de conselho é o quarto; o Espírito de fortaleza é o quinto; o Espírito de conhecimento é o sexto; e o Espírito de temor é o sétimo. Bendito seja o nome do Senhor. É um mesmo Espírito, mas com 7 atuações distintas. O apóstolo Paulo, quando escreve na carta aos Coríntios, ele diz: é um mesmo Espírito, mas que opera a variedade de dons dentro da igreja. É o mesmo Espírito que está em você, é o mesmo que testifica em mim, e é o mesmo que intercede por nós diante de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. É o Espírito Santo da verdade. Jesus, quando vem se apresentar para a igreja de Sardes, ele traz à memória a esta igreja que tinha conhecimento das profecias do Velho Testamento, e ele vem dizer: olha, sabe, este Jesus que está falando com vocês na noite de hoje é o mesmo Jesus que foi profetizado pelo profeta Isaías, oh glória, há mais de 700 anos antes dele nascer neste mundo. Bendito seja o nome do Senhor. Esse mesmo Cristo é o mesmo que se manifestou, morreu na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou e foi entronizado em glória, e nesta oportunidade se apresenta para a igreja de Sardes dizendo: fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Oh glória! Isso testifica o que está escrito na carta aos Hebreus, que ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e eternamente permanece, para a glória do nome de Jesus Cristo. Ele vem se apresentando como se apresenta no início do livro do Apocalipse, dizendo para nós de forma clara que ele é o Alfa, que ele é o Ômega, que ele é o princípio e que ele também é o fim, que ele é o começo, ele é o fim de todas as coisas. Tudo está nele. Bendito seja o nome do Senhor. A expressão do apóstolo João, no capítulo 1 de sua epístola, vai dizer: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tudo que foi feito por meio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Bendito seja o nome do Senhor.
Quando João discorre acerca do Cristo, ele mostra para nós este Jesus que está sendo apresentado à igreja de Sardes. Jesus faz menção à memória da igreja. Ele chama a igreja para uma reflexão, para trazer a memória, trazer a lembrança. Quem era o Cristo verdadeiro? Quem era o Cristo que esta igreja servia e deixou de servir com o passar do tempo? Jesus continua se apresentando, e no maior conteúdo da carta, Jesus vai se dirigir ao anjo da igreja, o pastor daquela igreja. Jesus diz para ele: olha, o mesmo que está falando com você, que tem os 7 Espíritos de Deus, este também que fala contigo, também tem na sua mão as 7 estrelas. Quando nós lemos o livro do Apocalipse, na apresentação de Jesus no capítulo de número 1, a Bíblia é clara para nós. Quando João tem a revelação do Cristo glorificado, que ele ouve uma voz por detrás dele, ao virar-se para ver quem falava com ele, João começa a descrever: eu vi 7 castiçais de ouro, no meio estava um ser maravilhoso, o cabelo branco como a branca lã, os olhos como chama de fogo, a roupa de linho fino era branca como a neve, um cinto de ouro mais ou menos na altura do peito, e os pés como latão reluzente, como se houvera sido refinado numa fornalha. Jesus, ele vai dizer para ele o mistério das 7 estrelas e dos 7 castiçais de ouro. Ele diz: os 7 castiçais são as 7 igrejas que estão no arco da Ásia Menor, porém as 7 estrelas que vistes são os 7 anjos das 7 igrejas que estão na Ásia. Bendito seja o nome do Senhor. Era ele dizendo que aquele pastor estava diante dos olhos do Senhor, porque este pastor aqui, por ocasião, se desviou do propósito estabelecido por Deus. E é interessante que Cristo revela a ele que Cristo não vê como vê o homem, porque o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor, ele sonda o coração do homem no oculto e no profundo. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus diz para ele no verso 1 ainda: eu sei as tuas obras, que tens nomes de que vive, porém está morto. Tem nome de que vive, porém está morto. É interessante observar que Jesus vai falar diretamente com esta pessoa, este anjo da igreja, e se dirige também ao corpo que estava sob a autoridade deste pastor, ou desse anjo. Tens nome de que vives, mas está morto. Ou seja, quando nós vamos avaliar dentro do contexto, nós vamos observar que Cristo está dizendo que ele tem nome. Nome fala de fama. Nome, é interessante observar que fala de credibilidade na sociedade. Nome fala de reputação diante das pessoas. Mas a reputação, quando nós vamos estudar a fundo acerca de uma boa reputação, eu posso apresentar uma boa reputação para alguém, porém eu posso mostrar apenas o que eu quero, como se eu estivesse vivendo um personagem. A reputação colocada ao lado do caráter, elas são duas coisas distintas. Reputação é o que as pessoas acham que eu sou, mas caráter é aquilo que eu sou por dentro, e só o Senhor conhece. Bendito seja o nome de Jesus. Jesus se apresenta para esta igreja e fala para este pastor: eu conheço a tua fama, eu conheço a tua reputação, eu sei como você se comporta no meio da sociedade, mas eu também conheço o teu caráter. Eu vejo aquilo que a sociedade não vê, eu vejo os teus pensamentos, eu conheço o que está dentro do seu coração. É interessante que Jesus, ele se apresenta para dizer: nada escapa do conhecimento do Senhor. Aquilo que foi profetizado pelo profeta Daniel, Deus conhece o oculto e o escondido, conhece o que está em trevas, porque é com Deus que mora a bendita luz. Louvado seja o nome do Senhor. Nada escapa do conhecimento de Deus. Deus fala com ele: olha, eu sei de tudo isso, porém o seu caráter, ele foi fragmentado. Você está
em déficit, você está em dívida com a verdade diante do Senhor. É interessante observar que isso trata-se de uma morte espiritual que está latente diante deste pastor e diante da igreja ora mencionada. 2 mortes no mínimo. Primeira morte era a morte moral. A segunda morte era a morte espiritual. A morte moral fala-se da falta de caráter, de viver um personagem, de viver uma trama, de mostrar apenas o que eu quero, mas ser alguém morto na sua essência. E o Senhor chama este homem, dá um choque de realidade e diz: tem nome de que vive, tem boa fama, mas eu sei que tu é morto. É interessante que uma segunda morte se manifesta, e essa segunda morte é chamada de morte espiritual. O que é a morte dentro do conceito bíblico? Quando nós olhamos para a Bíblia e perguntamos para a Bíblia Sagrada, o que é a morte? A Bíblia responde para nós: a morte nada mais é do que uma separação daquilo que está unido. Quando nós avaliamos a morte física, o que é a morte física? Quando se avalia o livro de Eclesiastes, no capítulo de número 12, Salomão explica para nós que a morte é uma separação da tricotomia do homem. Quando o homem morre, dá o último suspiro, o corpo que foi tomado do pó, ele volta para o pó, de onde ele foi tomado. O espírito volta para Deus, porque foi Deus que soprou nas narinas do homem, restando somente a alma, e esta ficará para o juízo eterno. É interessante observar que a morte espiritual segue o mesmo caminho. O que é morte espiritual? É a separação do espírito do homem do espírito de Deus. Foi o que aconteceu dentro do jardim do Éden. Os irmãos lembram que Deus, ao chegar para o homem, Deus deu um único mandamento para Adão. Deus disse a Adão: de toda árvore do jardim comerás livremente, porém da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa você não pode comer. Aí Deus agrega no mandamento uma sentença: certamente o dia em que comeres morrerás e não viverás. É interessante que o homem desobedece. Quando o homem desobedece o mandamento de Deus, o homem continua vivo fisicamente. Então qual foi a morte que se apresentou? A morte espiritual, um afastamento, um desligamento de Deus. Isso está provado no próprio texto bíblico. Por quê? Porque o homem tinha um ponto de encontro com Deus. É interessante, eu faço questão de lembrar aos irmãos que o culto do Éden era diferente do culto daqui do Granja Europeus. Por quê? Porque daqui do culto do Granja Europeus foi você que saiu da sua casa para vir adorar ao Senhor. No culto do Éden não era Adão que saía de casa, mas era o próprio Deus que descia do céu para receber a adoração do homem. Bendito seja o nome do Senhor. Oh glória! Isso traz alegria ao nosso coração. O homem tinha um ponto de encontro com Deus. A Bíblia nos fala que Deus vinha toda a viração do dia, e Deus vinha se relacionar com o homem que havia criado. Porém o homem, ele está em pecado. Deus vem no horário marcado, na viração do dia. Se for olhar na ótica de um judeu, seria às 6 horas da tarde, tinha horário marcado. Deus veio no horário marcado e no ponto de encontro. Só que quando Deus chega lá, o homem não está no ponto de encontro, no horário marcado. Então Deus vai gritar no meio do jardim: Adão, aonde você está? Adão responde de longe: Senhor, ouvi a sua voz e temi, por isso me escondi, porque eu estava nu. Aqui nós entendemos que aconteceu a morte espiritual pela expressão do próprio Deus, porque Deus vai reformular a pergunta. Deus vai dizer para ele: comeste do fruto que eu te disseste para não comer? Observe os irmãos, que Deus vai reformular a pergunta, porque Deus primeiro pergunta para Adão: Adão, aonde você está? Como se Deus precisasse procurar alguém. A Bíblia informa para nós que Deus, ele tem 3 atributos que só a Trindade tem, mais ninguém: a onisciência, a onipotência, a onipresença. A onipresença dá a Deus o poder de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O mesmo Deus que está sendo adorado aqui no Granja Europeus é o mesmo Deus que está sendo adorado em todas as nossas igrejas do setor 20. Bendito seja o nome do Senhor. Ao mesmo tempo que ele está aqui representado pelo Espírito Santo, pela onipresença, ele também está em todas as igrejas que estão professando e adorando
glorificando o nome dele nesta noite. Então Jesus não precisa procurar ninguém. Então Deus não precisa procurar ninguém. Então, sabendo disso, nós começamos a entender qual foi a pergunta de Deus dentro do jardim, para que a gente possa entender o que é uma morte espiritual. Deus chamou Adão dizendo: aonde você está? Como alguém que está dizendo: aonde você está escondido? Mas quando nós percebemos o que é morte espiritual, a gente entende que esta não era a pergunta de Deus. Deus não queria saber aonde Adão estava escondido, mas a pergunta de Deus é: Adão, aonde você está? Em você mesmo, que você não está mais em mim. Bendito seja o nome do Senhor. Houve um desligamento. O pecado fez o homem se afastar de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Isto é morte espiritual. O afastamento de Deus causa isso, morte espiritual. Se os irmãos avaliarem no contexto da criação, ainda falando de morte e ainda falando de vida, quando você vê Deus criando todas as coisas, Deus primeiro olha para a terra e diz: terra, cria animais de todas as espécies e povoe a terra. Deus disse para a água: água, cria peixes de todas as espécies e povoe o mar. Mas a Bíblia vai dizer que quando Deus cria, Deus deu a cada um o seu habitat natural. Agora perceba, os irmãos, se você tira um peixe de dentro da água e coloca ele para viver na terra, é questão de pouco tempo e ele vai morrer, porque ele saiu da sua origem, da onde ele foi formado. Se você pega o leão, que é o rei da selva, e você pega ele e coloca ele para viver no mar, em pouco tempo ele vai vir a falecer também, porque saiu da sua origem. A mesma coisa o homem. Por quê? Porque Deus diz na hora que foi fazer o homem: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e formou Deus o homem e a mulher. A Bíblia informa para nós que o homem fora de Deus, o homem também morrerá espiritualmente. Bendito seja o nome do Senhor. Estar em Deus é uma questão de sobrevivência. Eu vou repetir para você ir para casa pensando: estar em Deus é uma questão de sobrevivência. Lembra do livro do profeta Isaías, que foi pregado aqui no domingo? Isaías capítulo 40, versículo de número 31. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, eles vão caminhar e não vão se fadigar. Observa que Deus dá um endereço para o renovo. No texto sagrado não está escrito o que espera pelo Senhor, porque quem espera pelo Senhor espera do lado de fora, mas o texto diz: os que esperam no Senhor, espera em Deus, e ainda o louvarei. Bendito seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Quantos entendem essa palavra nesta noite? Por favor, me dá um sinal que você entende isso e diga algo que glorifique o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh glória, eu sinto a graça e a liberdade do Espírito Santo aqui. O segredo do renovo está no endereço: espera em Deus. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. O segredo está em permanecer em Deus. Bendito seja o nome de Jesus. A Bíblia é muito clara ao falar para este pastor: olha, a sua reputação é muito boa, mas o seu caráter está em falta. O caráter não está polido, está com desvio no seu caráter. É interessante observar que por mais que esse homem tinha o esforço de mostrar para a sociedade do seu tempo algo que ele não era, é interessante observar e trazer para os nossos dias: nós não podemos viver um personagem na presença de Deus. Se tem uma coisa que Deus gosta é de sinceridade. Se tem uma coisa que Deus gosta é de verdade. Eu não preciso mostrar para ninguém lá fora aquilo que eu não sou. O que eu preciso é dobrar o meu joelho no chão, chamar ele de papai e dizer: papai, eu estou aqui na sua presença. Eu posso não ter recurso, eu posso não ter uma faculdade boa, eu posso não ter muitas coisas, mas se tem uma coisa que eu tenho, é a presença de Jesus Cristo de Nazaré. É disso que Deus gosta. Eu não sei qual é as tuas faltas, mas Jesus
Jesus está dizendo para mim e para você: não importa qual é a falta, não importa a necessidade terrena, se você quiser a presença, será derramado sobre a sua vida e sobre a sua história. Bendito seja o nome do Senhor. Oh glória. Jesus gosta de sinceridade. Jesus gosta de um coração contrito e de um coração quebrantado. Quando nós olhamos para a história da igreja, desde o primeiro século até aqui, a igreja não foi sustentada por grandes homens, por doutores, por homens que tinham muito conhecimento, não. A igreja foi sustentada por homens simples, por mulheres simples, que eram sinceras diante de Deus. Podia não ter muitas coisas na sociedade, mas quando colocava o joelho no chão, se abria uma porta nos altos céus, e a oração era respondida. Bendito seja o nome do Senhor. Isso alegra o meu coração, porque no século em que vivemos nós temos muitas oportunidades, mais oportunidades do que os nossos irmãos que viveram no passado. Hoje nós temos acesso a materiais, temos acesso a boas escolas, temos acesso a boas faculdades, temos bons cursos, temos bons livros, temos tantas bíblias e tantas versões, e não damos valor para a oportunidade que temos. Que fique para nós um despertamento nesta noite: valorize a oportunidade que você tem, aproveite a oportunidade que Jesus te dá e se aproxime mais do Senhor. No verso de número 2, a Bíblia diz para ele: sê vigilante, e confirma o restante que estava para morrer. O verbo no original está no passado, tá? Estava para morrer, agora não está mais, tá bom? Estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Confirma o restante. O que é esse confirmar? Dentro do contexto bíblico, esse confirmar não é confirmar a morte nem a decadência, tá? Está no contexto. Era para confirmar a fé daquele povo, que em meio à frieza espiritual, teve uma parte do povo que ainda conseguiu se conservar em integridade e sinceridade diante do Senhor. Quando nós olhamos para o versículo de número 3, a Bíblia diz: lembra-te, pois, do que tens ouvido e recebido, e guarda-o, e arrepende-te. Se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberá a que hora sobre ti virei. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda. Era Deus chamando a igreja para o primeiro amor, para o primeiro ensino, para a primeira esperança. Nós vemos hoje uma gama de igreja, muitos pastores, hoje é título para dar e vender aí, do lado de fora, porque as pessoas hoje não se contentam mais com a suficiência do nome de Jesus. Hoje o que mais temos, falamos aqui em outras oportunidades, é tanta coisa para entreter as pessoas. Parece que a igreja virou um teatro, e a pessoa chega aqui como se a igreja fosse um restaurante. Tem pessoas que só vai em culto quando olha primeiro o cartaz, como se fosse aqui um service. Vamos ver o que tem no cardápio hoje para ver se a coisa é boa. As pessoas esqueceram que o fato de nós estarmos aqui não é pela pessoa que prega, não é pela pessoa que canta, é pela pessoa que é adorada. É Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Bendito seja o nome de Jesus. Hoje as pessoas estão invertendo os valores do Evangelho. Hoje as pessoas estão olhando para o homem e esquecendo de Deus. Quantas vezes eu ouvi por aí: olha, é um grande pregador, é uma grande pregadora. Não existe isso, irmão. O que existe é grandes mensagens, porque quem fala é Jesus Cristo. Nós somos a voz que clama no deserto, a voz somos nós, mas quem fala é Ele, quem opera é Ele, quem realiza é Ele. Quem entende essa palavra nesta noite? Oh glória, deixa eu te lembrar de algo: se Jesus não fizer, o pastor não pode fazer. Se Jesus não operar, ninguém pode. Se Jesus não curar, ninguém cura. Se Jesus não realizar, ninguém realiza. Aqui o dom é Ele, a glória é para Ele, o louvor é para Ele. Quantos concordam com essa palavra nesta noite? Oh glória.
Deus fala para aquele homem: olha, lembra-te, pois, do que tens ouvido, do que tens recebido, e se arrepende. O que é arrependimento? Arrependimento é um sentimento? Não pode se resumir ao sentimento, mas uma prática diferente, obras diferentes. A Bíblia é muito clara. Quando o apóstolo Paulo escreve na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele vem falar da metanoia, da mudança de mente. O que é isso? Ele vai dizer: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possas experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando a mente é renovada, o arrependimento se manifesta, o comportamento passa a ser diferente, e Jesus, ele começa a se manifestar. Isso é resultado de um arrependimento genuíno. Arrependimento que fica só no sentimento não é arrependimento, é remorso. Se não tiver transformação, se não tiver mudança de vida, não adianta nada. Jesus olha para este pastor e diz: arrepende-te. Jesus olha para aquela igreja e diz: arrepende-te e pratica boas obras dignas de justiça, para que vocês possam andar de vestes brancas nas mansões celestiais. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus disse para ele: vigia, ser vigilante. Ainda no versículo 3, e eu vou para a reta final agora. Ser vigilante, se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora te virei. Quando a Bíblia fala de ladrão, lembra da passagem do bom samaritano? Passava por um caminho, ali tinha ladrões, salteadores, roubaram, levaram tudo que tinha, bateram nele e deixaram ele quase morto. Era comum. Jesus está falando algo do cotidiano. Caminhos, rotas, ruas, vales que eram muito perigosos por causa de assaltos, por causa de homens perigosos que ficavam ali. E Jesus dá para nós esta noção, que quando fala-se de vir como ladrão, Jesus chama-nos para o despertamento e para a vigilância. Porque quando você vai andar, temos uma rua aqui no centro de São Paulo, a 25 de março, ali era comum, alguém está andando com a bolsa, chegar um menino com estilete, corta a bolsa e a pessoa nem vê, ele leva tudo. Se a gente sabe que tem isso numa rua daquela, o que a gente faz? A gente vai vigiar. Em vez de andar com a mochila nas costas, coloco a mochila na frente, abraço ela com as duas mãos e vou caminhando. Eu estou vigiando, olhando para um lado, olhando para o outro, para ver se não vem alguém ao meu encontro. Isso é vigilância, é o que Jesus está mandando fazer. Olha, vigia. Se você sabe que aí na terra tem um ladrão, se você sabe que aí na terra tem um perigo, ser vigilante. Se não vigiares, virei sobre ti como o ladrão. Este ladrão aqui não fala de força bruta, nem de tomar por violência no texto grego, mas esse texto aqui remete a nós, a alguém que chega de surpresa. É Jesus dizendo: se não tiver preparado, eu virei de surpresa e não saberá na hora que eu vou chegar. Bendito seja o nome do Senhor. Oh glória. Quando a gente olha para o verso 4, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão. Ele coloca o verbo no futuro, de branco, porquanto são dignas disso. É interessante que ele estava dizendo: fala para esse remanescente aí, esse remanescente que não negou a fé, esse remanescente que perseverou na oração, esse remanescente que perseverou na obediência, que não contaminou as suas vestes com os manjares do mundo. Diz para esse povo aí: eu estou no céu, tenho uma veste branca para cada um deles, e eles andarão comigo por toda a eternidade de vestes brancas. Bendito seja o nome do Senhor. Oh glória. Versículo de número 5: o que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma, afirmo, nenhuma, riscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e dos seus santos anjos. Ele testifica para o remanescente: vai andar comigo de vestes brancas, fala de recompensa. É interessante que ele diz: de maneira nenhuma, estes que perseveraram, eu vou riscar o nome deles do livro da vida. O nome deles estão escritos legível, nitidamente no livro
livro da vida do Cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor. É bem verdade que nós vivemos uma época, como o povo da época de Sardes, queria ter o nome em tudo quanto era lugar, nos outdoor, nos cartazes, na calçada da fama. Mas eu louvo a Deus por um remanescente ainda, que está dizendo: Senhor, o meu nome pode não estar na calçada da fama, o meu nome pode não estar em um cartaz, mas Senhor, deixa o meu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Bendito seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré, porque o nome do cartaz ele passa, o nome na calçada da fama a terra vai comer, mas o nome do livro da vida nunca será apagado. Bendito seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh, glórias! Quantos não valorizam mais o seu nome escrito no livro da vida? Negociaram a fé, viraram amantes de si mesmo. Mas eu louvo a Deus pela pequena igrejinha do Grande Ouro-Pes. Que igrejinha abençoada, de homens, mulheres, jovens e crianças, que está dizendo: Senhor, para nós a primazia ainda é a sua presença, e dela nós não abrimos mão. Bendito seja o nome de Jesus. Para esse, finalizo aqui: confessarei o seu nome diante de meu Pai e dos seus santos anjos. Este confessar aqui, ó, é testificar diante de meu Pai. Esse testificar também se traduz por afirmar. Esta afirmação aqui dentro do contexto é Jesus dizendo para ele: olha, para você que perseverar, eu vou afirmar diante do meu Pai que você está e permaneceu em mim. Bendito seja o nome do Senhor. E ele finaliza no verso 6 dizendo: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito no singular, e ele diz às igrejas no plural. Ele está dizendo: olha, o Espírito é um só, as igrejas são muitas dentro das gerações, mas esta mesma palavra, que é viva e eficaz, alcançou a igreja do primeiro século e alcança a igreja de hoje, para a glória do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Afirmo novamente, por quê? Porque Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o primeiro, Ele é o último, estava no princípio e está aqui nesta noite e estará para todo sempre. Bendito seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Que Deus abençoe a igreja de Jesus Cristo. O desejo do meu coração é que o Espírito Santo continue falando ao coração da igreja, em nome de Jesus.